Rádio de cabeceira, 500 apartamentos por andar, cada qual com o seu pinico. Nós estamos aqui de frente à matriz de Nossa Senhora da Misericórdia, onde todos os domingos o maranguapense vem para rezar pelo progresso de terras menos favorecidas. Aqui nessa igrejinha foi pároco durante muito tempo Padre João, que hoje mora em Roma. Não há discriminações. Gente da capital também vem aqui, já que há ligação de Maranguape com Fortaleza através desta ponte. É a ponte César de Alencar, que pega aqui, entrega ali, pega aqui, entrega lá. Vejam esses dois sobrados. Antigamente eram chamados de Cosme e Damião. Hoje a população os chama de Delfim e Inflação. São os mais altos do Nordeste. Um deles é o Diretório da Arena. O outro, o Diretório da Arena 2. Agora aqui na Zona do Silêncio, eu aproveito para mostrar para vocês um orgulho nosso, um grande orgulho, olha ali. Toda feita de cimento armado vindo da Paraíba e pintada a pincel por seu Xanduca. Estátua do Quem Me Dera. Muito visitada por turistas, tanto quanto as casas que vendem comida, porque em Maranguape você compra com a maior facilidade grosserias e delicadezas. No que diz respeito à diversão, Maranguape não tem muito a oferecer, mas sempre se pode encontrar alguns cinemas, alguns teatros. Em Maranguape você encontra até locais especializados em filmes de arte, estas salas de cultura. Saiu de cartaz ontem um filme da Boa Francineide, uma pena. Gostaria muito que vocês entrassem comigo aqui na Câmara de Vereadores, mas não podemos entrar porque a essa hora está em sessão. Aí dentro, no momento, mais de 14 vereadores estão legislando. Às vezes comparecem 600 quando discutem aumento, deles próprios, é claro. Mas que tal um passeio pela casa de papai? Desculpem o mau estado, o jardineiro não aparece há 3 dias. Vocês não querem dar uma voltinha de carro? Não se preocupem com o aparente excesso de gasto de combustível. Ele é movido a cajuína. Fabricação nossa, esse é o Macaxeira 2. Agora vamos ver os meninos do orfanato brincando de pegar. Olha lá, Zé Malaquia chegando no pique. Maranguape procura dar importância ao esporte. Aqui está o campo de futebol, o estádio Chico Feliciano, com capacidade para a 10ª parte da população. A não ser que o pessoal da situação também vá. Tivemos sorte, hoje tem jogo. É o Intermunicipal entre Maranguape e Xeramobim. Olha, eu gostaria de ficar indefinidamente com vocês aqui em Maranguape, passeando, mas há tanta coisa a mostrar. Por exemplo, eu fiz questão de trazê-los aqui, ao bairro piauiense, onde até maranhense pode fazer negócio da China. A Rua do Muro, onde tanto se decide quanto o dólar vai subir, como quando o cruzeiro vai acabar. Já que nós inventamos, por que não usarmos? Então vamos dar um passeio ali, vamos ver Maranguape do alto, ao som de uma canção muito nossa. A lua é moon, na língua que eu sei, e só se fala inglês aqui, Maranguape. A abóbora é girimum e arroz é ok. Vista de cima é isso aí, Maranguape. Eu digo, eita, já foi vila, hoje ela é city. É bem maior do que o Rio, vejo que eu vi. Chachada é blue, é frango, é gay. E a história mora aqui em Maranguape, pois tudo que se faz é made Cearás. Eu amo you, Maranguape.
Essa aqui é a principal sala de espetáculos de Maranguape. Nós chamamos de Carnegão. O velho Carnegão. Olha quem está trabalhando aqui. Atenção, iluminação. Lighting is okay. 5 minutes to go on the air. Okay, Chico Anísio. 8 minutes to go. 1 minute. Câmera 5, vai fechando. All right, Jack. Okay. Helicopter over. We're ready to go. Eu demorei a entrar porque um cavaleiro ali perdeu uma nota de $20, eu não podia entrar porque eu estava com o pé em cima dela. Aí, 20. Já viram nota de 2.500 cruzeiros? Isso aqui me lembrou, sabe o quê? Uma história que eu li na Zero Hora, o Luiz Fernando Veríssimo publicou, no diálogo do Delfim Neto com o presidente Figueiredo, que o Delfim Neto disse: o senhor sabe, presidente, qual é a verba dos Estados Unidos para o projeto espacial esse ano? Não, é 2 trilhões, 25 bilhões, 134 milhões, 985 mil e 27 dólares. Ele disse: incrível. Quanto é isso em cruzeiros? Todos. Eu guardar a parte que me toca. Respeitável público, o espetáculo que irão agora assistir, pela módica quantia de $20, não é nem poderia ser nenhuma obra-prima. Ninguém pensa que verá aqui sequer a complementação da obra de arte. Não teremos aqui os braços da Vênus de Milo, nem a cueca de Davi. O título não tem, porque título não tem importância, né? O filme Romeu e Julieta passou em Caruaru com o nome de Esse Menino e Essa Bichinha, o sucesso foi igual. Aquele filme A Noite dos Vampiros foi exibido em Portugal com o nome de Não Me Venhas Mais, com beijos ao pescoço, e o sucesso foi grande. O Teorema do Pasolini, Teorema passou em Lisboa com o nome de O Quadrado da Hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E o Hulk, no Ceará, passa com o nome de Verdão Arretado. Nada a ver. Isso não tem importância. O importante é que vocês tenham uma coisa que se chama alegria. E aí vem o primeiro grilo, que é engraçado. Às vezes até a tristeza é, né? Eu já vi na fila do INPS, aquele pessoal na pior, e um cara: eu tenho 18 filhos. 18? É que eu sou meio surdo e toda noite, na hora de dormir, minha mulher pergunta: quer dormir ou o quê? E eu digo: quê? É isso aí. As coisas vão acontecendo na cara da gente. No Jardim Zoológico, o garotinho na jaula dos leões: mãe, como é que os leões fazem amor? Mas não sei, guri, teu pé é do Rotary. Até no seminário já vi gracinha. Sabe? Tinha uma moça que morava vizinha ao seminário e rezava a Ave Maria às 6 horas em ponto, rezava aos gritos: Ave Maria. Aí atrapalhava os padres. Um padre falou: minha filha, nós muito louvamos a sua fé, mas você reza aos gritos, isso nos perturba numa hora de fé, de prece, de recolhimento. Ela disse: seu padre, não me peça para mudar não, porque foi uma cigana que me falou que se eu rezasse assim a Ave Maria desse modo, eu ganhava um filho. Mas para ganhar um filho não precisa isso, basta um Padre Nosso. A graça está no Brasil que me segura. O Brasil tem sempre oferecendo. Em Florianópolis, uma criança nasceu de 18 meses, mas também nasceu pelo INPS. Um dia desse, tentei uma ligação telefônica para o Ceará, depois de 3 horas de espera, consegui. Ele fala: Universidade do Piauí. É engano, agora é tarde, já está matriculado.
Mas o Brasil exporta. E encontrei aqui, em Nova York, um tipo brasileiro que é o Bezerra. Ele fala inglês menos do que eu falo árabe. Não, eu ainda falo esfirra, quibe, rivelino. Aí o Bezerra marcou encontro com o Tobias, um amigo dele aqui da Rua 46, então, no bar do Hotel Edson. Aí o Bezerra chegou, sentou, o garçom veio. What do you want, mister? Eu estou esperando o Tobias. O garçom trouxe 2 cervejas. Abriu, então, bebeu. O garçom voltou. Anything else, sir? Não, estou esperando o Tobias. Mais 2. Quando o Tobias chegou, tinha uma montanha de latas e atrás o Bezerra. Tobias, teu prestígio aqui é demais. É tocar o teu nome e o homem traz uns. E, rapaz, esqueci de ficar nervoso por estar aqui no Carnegie Hall. Mas é um pró. Primeira parte pode, na segunda não aconselho, não. Carnegie Hall aqui. Foi um progresso para o cara que é do... Eu sou do Ceará, apesar de ter essa aparência de sueco. Olha, eu nasci no Ceará e nasci no mais lindo dos dias do ano. Eu nasci no Dia das Mães. O Dia das Mães é um dia que fica 9 meses depois do Dia dos Pais. No dia do meu nascimento, minha bisavó estava presente e minha mãe perguntou à minha bisavó: é menino ou menina? E minha bisavó levantou o lençol e disse: se não me falha a memória, é menino. Não preciso nem dizer que meu bisavô morreu novo. Eu sou homem tímido porque sou filho de um homem muito mais tímido do que eu. Meu pai é tão tímido que minha mãe sempre me diz: meu filho, se seu pai não fosse tão tímido, você seria uns 3 anos mais velho. Mas no dia do meu nascimento, com toda a timidez dele, meu pai estava feliz, ele estava eufórico, ele dava gargalhadas. A situação da minha casa era a seguinte: de um lado meu pai rindo, do outro minha mãe sofrendo, e no centro eu, nu, em cima da cama e exposto à visitação pública. É um ambiente capitalista, né? O dono da fábrica dando gargalhadas, a fábrica sofrendo excesso de produção e o produto humilhado. Mas eu existia, eu estava ali. E a enfermeira disse para o meu pai: ah, nasceu, é menino. E meu pai perguntou: como ele é? Agora veja, o meu pai perguntar como eu era. Por isso é que eu digo, o homem não sabe o que faz. A enfermeira então me descreveu para ele. Ele tem os olhos assim, a boca é assim, o nariz é assim. Quando ela acabou de me descrever, ele falou: não sei se compre um berço ou uma jaula. Não, porque eu nasci tão feio que o médico não sabia onde dar a palmada. 3 vezes me bateu na testa. Mas eu tenho um orgulho, eu fui o único neném do mundo de cabelo branco. Porque minha mãe era míope e colocava o talco do lado errado. Mas eu era inteligentíssimo. Eu, aos 4 anos, já sabia dizer papai. Não, e aos 5 dizia isso ao homem certo. Aos 6 anos eu ganhei um revólver de verdade, era um Colt, calibre 32. Puxa vida, eu era o único garoto da rua a ter um revólver de verdade. 1 semana depois eu era o único garoto da rua. Aos 8 anos, brincando com aquele revólver, engoli 4 balas daquele Colt. Minha mãe me levou para o médico, ele examinou e disse: perigo de vida não tem, mas convém não virar o garoto na direção de ninguém. Aos 16 anos eu estreiei no futebol. E a minha estreia no futebol foi sensacional. Peguei a bola no meio do campo. A torcida gritou: vai! Eu cheguei na linha média. A torcida: vai! Eu entrei na área. A torcida: vai! Eu passei pelo goleiro. A torcida: vai! Eu chutei por cima. E aí disseram para onde eu devia ir. Aos 18 anos eu servi o exército. Eu fui para o exército porque recebi um papel que me convocava. Então fui o general, dá licença, eu recebi esse papel. O general pegou o papel, olhou o papel, examinou o papel, guardou o papel, pegou o papel, examinou o papel, me deu o papel, levou ao coronel. O coronel, dá licença, eu recebi esse papel. O coronel pegou o papel, olhou o papel, examinou o papel, guardou o papel, pegou o papel, examinou o papel, me deu o papel, levou ao major, um papel para o capitão. É por isso que o Brasil não vai para frente. Ninguém faz nada sem papel. Eu não tenho nenhuma queixa de exército. Eu entrei para o exército um dia, 1 semana depois eu já tinha ganho 11 quilos. 7 do fuzil e 4 da mochila.
Ainda poderia ter queixa do dia em que me puseram como sentinela. Eu falei, sargento, não vai dar certo. Eu sou novo aqui, eu não conheço as divisas direito. Vai entrar um capitão, eu chamo de tenente, vai entrar um major, chamo de capitão. Bota outro no meu lugar, bota o general que está aqui há mais tempo. Já criou um cara. Aliás, desde que eu fui para o exército, eu senti que o sargento era mais do lado do general do que do meu, mas eu relevei. Aí eu fiquei na sentinela e foi um cabo que me quebrou o galho, porque ele me deu um livro interessante. Em cada página do livro havia o desenho de uma divisa e embaixo o nome do posto a que a divisa correspondia. Então, com aquele livro eu fiquei tranquilo na sentinela. Vi um oficial, olhei o número dele, 3 estrelas, eu fui no livro. 3 estrelas, capitão. Bom dia, capitão. O capitão passou, vinha outro, uma gemada e 2 brancas, eu fui no livro. Major. Bom dia, major. O major passou e aí vinha um que eu nunca tinha visto. Eu hoje sei que era o chefe dos escoteiros. Mas naquela ocasião eu não sabia. E o homem tinha um chapéu grande, um lenço vermelho que passava dentro de uma argola, e tinha uma calça curta e a meia comprida, uma faquinha de um lado, uma cordinha do outro. O homem está vindo, eu estou no livro. Eu estou no livro e ele não está no livro. Aí eu cheguei na capa do livro e voltei. E ele está chegando perto, joguei aquilo fora, tirei o bibique e disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Eu quero convidar vocês todos para o show que eu vou fazer em Havana, em Cuba, antes do fim do ano. Então agora que eu comecei, não paro mais. Vou conhecer Havana. Tem uma festa linda lá, festa para La Virgen del Cabulero. Eles enchem as canoas com flores e saem remando, afastando-se de Havana e remam, e olham, e vem Havana lá longe, jogam flores no mar e gritam para la Virgen del Cabulero. E remam, olham, vem Havana lá longe, jogam flores no mar e gritam para la Virgen del Cabulero. E remam, olham, não veem mais Havana e gritam para Miami. Aqui é Havana, aqui é Havana. Havana o quê? Vou fazer show em Dracena, Andradina, né? Londrina, Cascavel, Presidente Prudente, Pirassununga. São cidades piores, talvez menores, mas cidades, sei lá, onde não acontecem coisas como aconteceu numa cidade do Alabama aqui, que um carro atropelou a 2 negros e um dos negros caiu dentro do carro passando pelo para-brisa e o outro foi atirado a 20 metros. O que caiu dentro do carro foi preso por invasão de domicílio. E o que foi atirado a 20 metros foi preso por se afastar do local do crime. Mas Deus tudo vê. Tudo vê porque a tudo ele assiste. Dizem que Deus no céu tem um televisor e cada canal sintoniza um país. E Deus disse a um anjo, liga a televisão. E o anjo sintonizou a Holanda. E Deus viu um campo onde homens e mulheres trabalhavam sob um sol causticante colhendo trigo. E Deus perguntou, por que trabalham estes homens e estas mulheres debaixo de um sol tão forte? Ele disse o anjo, eles seguem vossas palavras, Senhor. Vós dissestes que o homem teria de lutar pelo pão de cada dia. E Deus disse, mas era brincadeira, eu estava brincando. Não era preciso o exagero de trabalhar quando o sol está assim. Muda de canal. E o anjo sintonizou os Estados Unidos e Deus viu homens que trabalhavam em volta de uma nave espacial. E Deus perguntou, o que pretendem estes homens? Eles tratam de ir à lua, Senhor. Ir à lua para quê? Eles seguem vossas palavras? Vós dissestes que um dia a terra estaria tão habitada que não restaria um único lugar onde plantar o trigo. E Deus disse, mas era brincadeira, eu estava brincando. Sempre haverá na terra um lugar onde plantar o trigo. Muda de canal. E o anjo sintonizou o Brasil. Era terça-feira de carnaval. E Deus disse, o que é isto? Ele disse, o anjo, isto é o Brasil, Senhor. O único lugar do mundo onde todos sempre souberam que tudo que dissestes era brincadeira. Mas o Brasil é um barato, o Brasil é uma boa. É que o Brasil começou errado. Porque, olha, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal para as Índias e foi parar no Brasil.
Nós não somos um país, somos um erro de português. Mas eu levo fé no Brasil, é maior. Não, e manjo, entendo, viu, é claro. Não, eu entendo porque eu já fui professor de História do Brasil. Podemos até fazer isso aqui um pouco mais didático. Eu acho que vou contar para vocês a história real do descobrimento do Brasil, que aconteceu em 1500, o que não é vantagem, porque naquela época o dólar estava 18. Mas um dia Cabral chegou em casa, a senhora mãe dele estava ouvindo o LP do Vicente Celestino, e Cabral disse: mamãzinha, acho que vou descobrir a América. Porque ele queria primeiro descobrir a América, para que no futuro o Brasil tivesse um lugar onde pedir dinheiro emprestado. Já tinha bolado tudo já. E a mãe disse: a América não vai, filho, pois a América descobriu Colombo, para aquele que tem uma casa de aves e ovos na esquina, que ontem botou um ovo e ia em pé, que é mais difícil. Ovo capá, por que não descobres o Brasil? E Cabral já saía para descobrir quando ela falou: não, faz agora, deixa para ir depois do carnaval. Anda, vem experimentar a tua fantasia de Libélula voaçante. Aí Cabral experimentou, desfilou e tal, tirou segundo, ganhou o Evandro, mas ali, pertinho. Aí na quarta-feira de cinzas, ele abriu o jornal e ali estava o que ele praticamente procurava. Era um anúncio que dizia: precisam de navegadores com carteira de habilitação em dia e imposto de renda pago, e que queiram navegar por mares nunca dantes navegados. Era o caso dele. Ele aí foi na Nobre Rentecar, alugou um carrinho, pegou, foi pro palácio. Chegou lá, aquele mundo de gente abessa, e o rei nervoso: organiza-se em fila, por ordem alfabética, primeiro os Joaquins, depois os Manuéis. Aí Cabral, que se chamava Pedro, ficou sendo o último, e ainda assim foi quem venceu a concorrência. Em segundo ficou o Vasco da Gama e em terceiro o Benfica. E Cabral foi levado ao porto para conhecer a frota que lhe davam para a viagem. Era uma frota composta de 10 caravelas, 3 navios redondos e um submarino. Submarino que acabou nem vindo, porque por erro de fabricação ele não afundava. Foi feito de cortiça e só fabricava. Ainda houve a cerimônia do batismo da frota, coisa demorada, porque em vez de pegar a garrafa e dar com ela no casco do navio, eles jogavam as garrafas na água e iam com os navios de conta as garrafas. Nem todos tinham boa pontaria, negócio de 1 mês e meio para batizar tudo. Mas afinal Cabral partiu, orientando-se inicialmente pelo Cruzeiro do Sul e depois pela Vargue, porque já estava em águas internacionais. E aquela monotonia, céu e mar, céu e mar, céu e mar. E num dia, um dia que ninguém sabe direito até hoje, se era 21 de abril, 22 de abril ou 3 de maio, porque todo mundo mexia naquela folhinha. Num dia lá, Cabral estava debruçado na morada do navio quando ele avistou mendigos boiando sobre as águas. Era sinal de terra vista. E logo depois ele chegou. Foi recebido pelas irmãs Batista, Linda e Dircinha. E em seguida pelos índios, que ficaram felizes com a chegada do Cabral. Oh, que bom, Cabral chegou, breve teremos Maluf. Os índios todos comemorando. Aí todos os índios deram presentes ao Cabral. O Aimoré deu biscoito, o Tupi deu televisão, o Calbi deu peixoto, aquele negócio todo. Era o momento de batizar a terra. Houve quem sugerisse que se batizasse a terra com o nome de Argentina, para que no futuro, quando na Europa dissesse que nossa capital, Buenos Aires, estivessem certos. Mas nessa hora, por casualidade, descia um avião da Panam com 86 americanos que iam passar o carnaval lá. E Cabral disse: Festival Brasil, em homenagem aos americanos. Porque Brasil é uma sigla, letra por letra quer dizer bravos rapazes americanos silenciosamente nos levando. Mas os índios não gostaram, porque os índios eram do PTB, gente da Ivete e tal. Aí os índios rogaram uma praga ao Cabral: tu nunca vai subir na vida. E é por isso que no Brasil o Cabral até acabou, agora é o Barão. Eu quero pedir desculpa aos amigos portugueses, porventura presentes, e principalmente os ausentes, pelas brincadeiras que eu fiz aqui com o Portugal. Eu só brinco com as coisas e pessoas de que gosto. Eu gosto muito de Portugal e tenho um amigo português a quem devo um favor, uma gentileza extrema. Ele me apresentou ao Azambuja. Azambuja é um amigo que eu conheci no tempo das vacas magras, aquela época da vida em que nada dava certo. Eu jogava nos 25 bichos do jogo, de noite estava pernilongo, minhoca. Sonhava com Clóvis Bornai, jogava, dava leão. Eu acordava tão cedo para procurar emprego que 3 vezes peguei o Cristo Redentor fazendo ginástica. Então nessa época aí chegou para mim o Azambuja e me ofereceu 200 cruzeiros para eu jogar uma partida de futebol pelo time dele.
Pô, eu gosto tanto de jogar futebol como eu gosto. Ainda me dava 200 cruzeiros, a sopa no mel. Melhor do que isso, só dá para um doido desse no endereço do presidente Reagan. Era para jogar no gol. Minha posição é meia, mas aí 200 cruzeiros naquela ocasião. Eram 200 motivos para que eu envergasse a jaqueta número 1 do Esporte Clube Torneio Ébrio. Era um jogo que tinha numa cidade do interior, lá perto do Campo de Jordão. E nós fomos de caminhão. O caminhão. Marca do caminhão, ignorada. Ano de fabricação em estudos. Aí todo mundo na carroceria, vai o caminhão, aí tinha uma subida, o chofer disse, desce para empurrar, que ele não aguenta subir. Aí desce todo mundo. Ele chega lá em cima, aquele planalto, sobe todo mundo. Tinha uma descida, desce para escorar, que ele não tem freio. Todo mundo sabe. Bom, do Rio de Janeiro até onde tinha o jogo, eu contei 35 subidas e 34 descidas. Eu falei, Zambuja, que a gente viesse está certo, a gente vai jogar. Mas precisava trazer o caminhão? Aí nós fomos para a porta do estádio. E na porta do estádio já não gostei. Tinha um garotinho, facas e canivetes para depois do amistoso. Facas e canivetes para depois... Aí entramos em campo. Então. O campo era um desses campos de montanha. De maneira que de um gol a gente não viu o outro, porque tinha um morro no meio. Mas morro baixo, negócio aqui de 50 metros. De carro até era fácil vir descer aqui. Aí tomou ali batendo bola, eu era goleiro. Aí entrou o time deles. Uma vergonha. Aquela camisa vermelha e branca listrada, vermelho desbotado. Aqueles caras com cueca por baixo do calção. Chuteiro e meia soquete. O goleiro de óculos Ray-Ban. Mas no meio do time deles vinha um crioulo. Quando eu vi o crioulo, eu senti aquele arrepio da morte passou por aqui. Os olhos do crioulo eram aqueles olhos que há 2 dias não vão em casa, manja? Olhar de anteontem, aquele olho vermelho. Eu acho que ele, como colírio, usava groselha. E o olho era para fora, era estufado o olho. Se ele quisesse usar óculos, tinha que ser em formato de sutiã, para caber o olho, manja? A orelha do crioulo era um prato fundo de graxa. Tinha um galho de arruda, mas não é que ele tenha colocado, nasceu. O nariz do... O crioulo era bem servido de nariz. Aquele crioulo em janeiro sentia cheiro de rosa que ia nascer em setembro. A boca, uma piedade. Um dente, um. Tanto que o apelido dele era Onde Vais Tu, Garboso Infante. E a língua do crioulo. Manja beterraba? Daquela cor, dessa espessura, desse tamanho. Pensei que ele estava de gravata. Falei, o jogo é a rigor? O pescoço, nem pescoço francês, tem tanta personalidade. O crioulo tinha uma angina lorobrisa tatuada no braço. Mas era tanto músculo que quando ele fez assim, ela descruzou as pernas. Aí ele ficou de costas, eu vi que era número 9. Eu falei, Zambuja, o crioulo é centroavante. Deve ter uma pancada. Olha o pé, já viu o pé? Deixa eu passar o carrinho de mão. Olha o pé, olha o pé. Todos de chuteiro, o crioulo de sandália havaiana. Uma para cada dedo. Porque o pé era raiz de jacarandá, manja? Aquele pé que tanto cresce pro interior como pro litoral. Aquele pé que a sola apaga charuto sem bronca. Saca? Aquela que caco de vidro corre dela. E as axilas? As axilas do crioulo. O crioulo estava nas axilas. O crioulo era uma axila que caminhava. Não me refiro à arquitetura, mas ao que emanava quando soprava o sudoeste. Eu cheguei a pensar, ou para o vento ou morro eu. Pô, o crioulo assinou para a namorada na arquibancada, matou um sargento na geral. O sargento falou, me avisa ao quartel. E... Aí, o juiz chamou o time para o centro do campo, nós fomos. Eu era capitão, parou aí, papá. E, por 2, já, ganhei. De que lado quer jogar? Do lado do crioulo, se for possível. O crioulo botou um bonezinho de marinheiro na cabeça e desceu a aba. Aqui escrito, sou da mamãe. Aí o time deles foi pro lado de lá do morro, meu time do lado de cá, estou no meio do gol, fazendo aquele risco que o goleiro faz para estragar a grama. E lá vem um bonezinho de marinheiro. Eu já estava desconfiado, falei pro lateral, vai no homem! O lateral foi, o crioulo... O lateral já era, né? Porque ele vinha com desenvoltura, o crioulo pisou, o rapaz virou o pescoço ao contrário. Entendeu? Ele olhava ao norte e via o sul. Compreende? Ele passou a ver nele uma coisa que só via nos outros. Sacou, né? Quer dizer, olhou para baixo, não viu umbigo, nem nada, ficou nervoso. Quem achar devolve, é meu, eu tô noivo. E lá vem um bonezinho de marinheiro.
O crioulo deu uma bomba, a bola furou a rede, bateu na barriga de um touro atrás do gol. O touro fez mou e foi. E lá vem um bonezinho de... Eu já estou de lado na baliza e meio assim para defender o que é meu, porque eu não sou leão. Bom, com meia hora de jogo, o placar era 14-0 para eles. 11 gols do crioulo e 3 que eu mesmo fiz para agradar o rapaz. Aí no lance a seguir, o Azambuja fez pênalti. Eu fui ao crioulo. Era meu dever me humilhar. Falei, Lourinho, você não vai bater esse pênalti. Baterei. E o bafo? Eu tonteei. O cara perguntou, como é o teu nome? Eu falei, Emilinha Boba. Eu não sabia nem onde eu estava. Falei, então bota a bola aí, bate. Eu vou pegar. Nem que seja a última coisa. Bota aí, eu vou pegar essa. Pode bater. O crioulo para bater recuou tanto que sumiu atrás do calombo. Eu estou aqui preparado e já preocupado com o barulho. Eu tenho que explicar isso. Porque o crioulo era manequim 44 e usava um calção manequim 52, que era um calção folgado. E por baixo só a natureza. Então, quando ele corria, tinha um barulho. Lept, 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 lept. Era chato, era chato. Chato, vinha na minha direção, não faz meu gênero. Falei pra ele, amarra um barbante, o que custa? Se é racismo, bota uma fita isolante. Mas vamos lá, é a última vez. E lá vem um bonezinho de marinheiro. Lept, 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 tum, e eu... Pac, e uma semana depois fui encontrado em Caratinga, em cima de um caminhão de tijolo. Eu vi esse crioulo a última vez, fazia uns 7 anos, quando o Flamengo estava com o Will Strick, fazendo aquele time maravilhoso e tal. Falei, crioulo, eu vou te levar pro Flamengo. Ele disse, não tem essa. Por quê? Eu já soube. Aquele tal de Will Strick cortou o cabelo do Doval, cortou as veias do Ney, tá cortando tudo que é demais. Tu acha que eu vou se arriscar? Para as coisas do interior. O meu personagem inesquecível é um interiorano, é um mineiro. E eu gosto muito do povo de Minas, porque o povo de Minas é o que mais parece com o meu povo. No temperamento, né? Economicamente não dá para comparar. Mineiro é aquele que junta dinheiro no colchão e quando o colchão estufa, ele abre e funda um banco. E eu tenho inúmeros amigos mineiros, mineiros de todas as classes, mineiros ricos, pobres, paupérrimos, milionários, famosos, desconhecidos. Mas esse do qual eu tenho a minha lembrança melhor, talvez seja o mais humilde de todos. Chama-se Nhoquim e mora em Coromandel. Coromandel é uma cidade que fica 2 estações antes da Bolívia. Coromandel é tão longe que lá nem tem casas pernambucanas. Eu conheci Nhoquim, não foi em Coromandel, nunca foi lá, conheci no Rio, numa boate. Estávamos eu e um amigo meu mineiro, esse sim, famoso, ilustre, o Ziraldo. Nhoquim entrou, o Ziraldo chamou a nossa mesa, ele sentou, ficamos os 3 ali. E nesta boate havia striptease. E striptease, Nhoquim nunca tinha visto, nem em casa. E tinha 8 filhos. Controle remoto. A boate toda, contando banheiro, cozinha, escritório, ela tinha metade desse palquinho aqui. E na boate havia uma coisa a qual eles chamavam de palco, que era um círculo de uns 30 centímetros de altura, uns 2 metros de diâmetro. E de repente naquele palco apareceu uma morena linda. Uma morena mais morena pelo sol de Copacabana do que por assim ter nascido. Morena de olhos agressivamente negros, longos e lisos, cabelos que lhe caíam fartamente. E a morena usava um vestido onde sobrava um pedaço de voal. E ela dava voltas no palquinho, e a cada volta que ela dava, o voal passava na cara de Nhoquim. E aquele Royal Briar que ia ficando e embriagando a Nhoquim. Até que a morena começou o trabalho dela, que era tirar a roupa. E ela tirou o vestido, tirou a combinação. É a história antiga. Tirou sobreloja, subsolo, Nhoquim vidrado. Era a primeira vez que ele via pessoalmente. Ele ficou tão nervoso que não bebeu isso, bebeu balde de gelo. E a morena ainda andou para lá, andou para cá, deu uma voltinha. De repente apagaram-se as luzes, sumiram a morena e as roupas. E Nhoquim disse, quando chegar em casa, eu vou fazer isso com a minha mulher.
O dia seguinte era o dia da viagem. Ele, antes de viajar, comprou uma vitrola, comprou um disco. A falta de ideia melhor, comprou Saudades do Matão. Aí pegou um avião, desceu em Uberlândia, desceu do avião, pegou um trem, andou um dia e uma noite, desceu do trem, pegou um cavalo, andou 16 horas e chegou em casa. Belainha, vem cá, mulher. E botou o disco na vitrola. Belainha, tira a roupa aí, mulher. Que é isso, Nhoquinho? Meio dia em ponta, você com essas ideias? Tira a roupa, só. Dona Belarmina, mulher nascida e criada em Coromandel, e que de Coromandel nunca saiu um dia. Uma mulher familiar, domiciliar. O que tinha a fazer era obedecer, e fez o melhor possível. Tirou o vestido, tirou a combinação. Se mais não tirou, foi porque já não trazia. Belaime, não tem a porta do quarto. Volta pra cozinha, Belaime. Vem até o meio da sala. Dá uma voltinha aí. É, mulher. Você é mesmo uma merda. Isso aqui é o barato do Brasil. O Brasil é um folclore. O Brasil é um folclore. Por isso que eu não gosto das coisas muito organizadas, porque o Brasil não combina, né? Não combina. Organizou, deteriora, né? Vamos organizar, não deixa assim, esculhambadinha que é legal e tal. Fila não pode ser aquela fila reta, aquela não anda. Fila reta não anda. Fila tem que sair daqui e lá, passar pelo balcão, sentado na escada, outro aqui se coçando. Né? Fila no Brasil só vale quando a gente pergunta: o senhor está na fila? Onde é a fila? Eu, aquele que tá na calçada. E 4 estão no banheiro, eu tô aqui guardando a vaga. Por quê? Falam que isso é a prova de subdesenvolvimento. Se é, vamos assim aqui. Tá aí, onde eu reconheço que há no Brasil um subdesenvolvimento até desagradável, é nos nomes dos jogadores de futebol, porque isso me envergonha. Porque jogador inglês tem nome de artista. Jimmy Greaves, Stanley Matthews, Gordon Banks. Hello, Gordon Banks. Bobby Charlton. Bobby deve dar leite. Aqui ninguém tenta, mas deve dar leite. Jogador alemão tem nome imponente. Beckenbauer. Held. Parece tosse, né? Ponta esquerda. Held. Haller. Só pode falar em jejum. Puxa muito pela jugular. Há casos de hérnia. Haller. Wolfgang Overhardt. Isso tudo é um. Aí tem nome, endereço, GC, ISS, zona do correio, é geral. Aquele lourão lá que jogava no Milan, Schnellinger. Aspira, prende o ar. Cara empombada, Schnellinger. E solta tudo, entendeu? Se depois de falar tibial no pulmão, tá errado. O certo é falar e morrer. Isso é o certo. É russo, não joga nada. Mas o nome é Lev Yashin. Evrushka, é bom quando tá resfriado. Metrevelli. Voronin. Igor Neto. Aquele goleiro que tinha lá. Kavzashvili. Escreve-se assim, um K, as consoantes que quiser e I no fim. O negócio é o I. O resto é para compor, porque o K sozinho vai parecer vitamina. Mas não vamos longe aqui. Argentino aqui, vizinho nosso. Nomes que são carícias. Ubaldo Fijol, Oscar Mas, Nestor Rossi, Alfredo Di Stefano, Omar Sibori, Ángel Labrun. Pega um pedaço de veludo, qualquer cor. Come, mas não engole. Quando o veludo pousar, Ángel Labrun. Aí. Cada vez que falar, um veludo novo, claro. Diego Maradona. Esse nome já é um tango. Diego Maradona, eu sou tu amigo. Te digo cara a cara, pecho a pecho, umbigo a umbigo. Agora, jogador brasileiro. Piau, pipi, fifi, popó, babá, tatá, fefeu, pelé, picolé, piolho, tostão, cafuringa, garrincha, onça, tinteiro, cabrito, Jorge Cuíca, dedão, careca, mão de onça, pé de valsa, ventilador, bensola, beijoca, frajola, miquimba, mexila, fio. Fio de quem?
Um lixo. Mas deixa assim, não mexe, deixa assim. Né? Com esses nomes, nós somos 3 vezes campeões do mundo. Brasileiro tem que ser brasileiro. Única e autenticamente brasileiro. Não pode inventar. Tudo bem. Porque quando o brasileiro quer imitar estrangeiro, nele imagina o quanto fica ridículo. Não é que eu não gosto das coisas organizadas, eu gosto. Essa organização do Centro Espacial de Houston, por exemplo, eu acho incrível. Foi a Odisseia que a Apollo 11 lançou, aquela que foi em perigo, não se sabia se voltava ou não voltava. Uma semana antes dela, de fato, voltar, o jornal publicou, eu até decorei, porque eu achei ousadia. Faltava uma semana e havia dúvida. Dizia, a cápsula espacial Odisseia descerá no Pacífico a 1.280 quilômetros a sudoeste, Pago Pago, na Samoa Americana, sexta-feira, às 15h08. Aí a Odisseia desceu no Pacífico a 1.280 quilômetros a sudoeste, Pago Pago, na sexta-feira, às 15h08:04. E no Brasil, o pessoal dando gozo. Olha lá, 4 segundos de erro, olha lá. Quiseram botar a banca se machucar. Horário é com nós. Esse show era às 8. Já pensou se o Brasil lançasse um foguete? O lançamento ia ser no Rio, dá mais renda, né? Ia ser em Manguinhos, que tem muito espaço, é perto. O cosmonauta ia de ônibus, já era uma economia. O cosmonauta paga meia, fardado. Aí, plataforma de lançamento, todo mundo em volta. Ô, garotinha, afasta aí, neném. Ó, o foguete aí, filhinhos. Afasta aí, sai foguete, vai queimar a bundinha, sai, filhinhos. Vai pra lá, o chato, vai pra lá. Não pode passar não, cara, ó, o cordão de isolamento. Aí, deputado, desculpa. Enquanto isso, o cosmonauta nervoso, já botando o plástico de São Jorge na janela da cápsula. Aí vinha a contagem regressiva. 1, 2, 3, é regressivo, Ibrahim. Atrás, 3, 2, 1, 0. 0, pô! Queimou um fusível. Não transfere, se não achar o tiro do patrocínio, ninguém lança mais nada. Chama eletricista, não tem. Hoje é domingo, tudo fechado. Não tem eletricista, mas sempre tem um que não é, mas quebra o galho. Mas pode deixar, quebra esse galho aí. Foguete eu manjo, entendo, rei do foguete. Trabalhei 3 anos nos Fogos Caramuru, foguete comigo mesmo. Como é que é, gente boa? Acabou o conforto, vamos descer que eu vou aí dar um toque. Aí descem uns cosmonautas, aquela roupa enorme aqui, escrito Ducal. Enquanto isso, vamos tomar um café. Aí o cara sobe para consertar. O cara que subiu é brasileiro. O que é que ele diz nessa hora? Se não dá para consertar aqui, vou ter que levar para casa. Como é que tu vai levar o foguete? Tô com a Kombi aí, tem bagageiro, transporte está incluído. Como é? Não deixa levar que ele troca uma peça. Conserta aqui, é nós vendo, é nós vendo. Aí joga um arame, o cara engatilha o foguete, voltam os cosmonautas, já o som do coro brasileiro. Bicha, bicha. Os cosmonautas vão entrar na cápsula, um guarda, os documentos. Eu sou cosmonauta, os documentos, carteirinha de cosmonauta, como é que é? Aí não tem que tirar aquele capacete para se identificar. O chefe da operação não reconhece um dos 3. Quem é Star Wolsey? Eu sou o Júlio. Júlio? Os cosmonautas são o João, Miguel e Benedito. É que o Benedito está com a senhora dele doente, me deu 20 contos para ir na vaga dele. Aí vai, não vai? Não, deixa aí. O rapaz já está vestido, a roupa deu nele. Aí em 3, 2, 1, 0, lá vai a cápsula Brasil. Mas isso não tem nenhuma importância. O importante é o dia de voltar, porque é a hora do Brasil dar ao mundo uma demonstração da sua pontualidade. A cápsula espacial brasileira, o Saci Pererê I, descerá no oceano, quem sabe o Atlântico, entre quarta-feira e domingo, se não chover. Eu falei aqui em foguete, falei em foguete, falei na minha vida, eu falei em mulher, falei em boate, falei em tanta coisa, talvez eu quase tenha chegado a falar da vida. E o Milô tem toda a razão quando diz que nós não temos opção no que diz respeito à vida. É a vida ou a não vida.
Eu estou muito satisfeito por não estar leve e levitando, mas por poder, a essa altura da vida, espetafrar os médicos, fumar 10 cigarros por dia, dormir 5 horas por noite, trabalhar em 4 empregos, ser de igual para igual com os meus filhos, jogar pelada com os amigos, ter meus amigos. Essas coisas todas aos 50 anos já representam um privilégio inimaginável. E a vida vale. Vale porque ela é dura, mas tem suas compensações. Eu já levei pancadas na vida, como todo mundo, pegou embaixo, em cima, resolveu daqui, dali. E foi nas horas piores e menos esperadas. A gente leva as pancadas, mas isso não quer dizer que os momentos bons não sejam altamente compensadores. E o melhor da vida é o que está por vir. Eu sou um cara feliz. Nós que estamos aqui, somos pessoas felizes, porque, em resumo, é isso. Se você sobreviver e fizer 3 refeições por dia no Brasil, você é um homem realizado. Boa noite.